Alguma vez vocês já se perguntaram se é possível parar o tempo? Viver décadas sem que o corpo envelheça um único dia? Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Mas hoje eu vou contar para vocês a história real e inexplicável de um homem que parecia ter descoberto o segredo da juventude eterna. Uma história que desafia a lógica, a ciência e tudo o que sabemos sobre a vida. Preparem-se, porque esta é a verdadeira história do homem que nunca envelheceu. A nossa história começa em 1928, nos Estados Unidos, com o nascimento de um menino chamado Andy. Ele era um bebê saudável, nascido numa família comum. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Ele aprendeu a andar, a falar, brincava como qualquer outra criança. Mas, por volta dos 4 anos de idade, algo estranho começou a acontecer. Ou melhor, algo deixou de acontecer. Enquanto seus amigos cresciam, Andy permanecia o mesmo. Seu corpo simplesmente parou de se desenvolver. Imaginem a angústia dos pais. Eles o levaram a inúmeros médicos, especialistas de todo o país. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Todos os exames mostravam que ele era saudável, mas seu corpo estava preso no tempo, congelado na aparência de um garotinho de 4 anos. Décadas se passaram. O mundo mudou, seus pais envelheceram, mas Andy continuava lá, com o mesmo rosto infantil, o mesmo corpo pequeno. A condição de Andy era tão rara que os médicos a chamaram de Síndrome X. Não era nanismo, não era nenhuma doença conhecida. Era algo completamente novo. Ele não tinha problemas de saúde graves, mas seu corpo não produzia os hormônios necessários para o crescimento e a puberdade. Era como se o relógio biológico dele tivesse simplesmente parado de funcionar. A vida de Andy foi, como vocês podem imaginar, extraordinariamente difícil. Ele tinha a mente de um adulto, mas estava preso no corpo de uma criança. Pensem nas coisas simples que nós fazemos todos os dias: dirigir um carro, ir a um bar, ter um relacionamento. Para Andy, tudo isso era um desafio imenso. As pessoas o tratavam como uma criança, sem perceber que por trás daqueles olhos jovens havia um homem com experiências, pensamentos e desejos de um adulto. Ele viveu com seus pais durante toda a vida deles. Eles foram seus protetores, seus melhores amigos. Após a morte deles, seu irmão mais novo, Steve, e sua esposa cuidaram dele. Steve, que era um menino quando Andy já era um homem-criança, envelheceu e se tornou um senhor, enquanto Andy continuava o mesmo. A dinâmica familiar era surreal. Steve contava que, muitas vezes, as pessoas achavam que Andy era seu neto. Apesar de todas as dificuldades, Andy tinha um espírito incrível. Ele era conhecido por seu senso de humor, sua inteligência e sua gentileza. Ele adorava conversar, ouvir música e aprender sobre o mundo. Ele não podia sair sozinho, mas encontrou maneiras de viver uma vida rica dentro de suas limitações. Ele se tornou uma espécie de lenda local, um mistério vivo que todos conheciam, mas ninguém compreendia. Cientistas de todo o mundo se interessaram pelo caso dele. Eles acreditavam que, ao estudar o DNA de Andy, poderiam desvendar os segredos do envelhecimento. Se o corpo dele não envelhecia, talvez houvesse um interruptor genético que pudesse ser desligado. A esperança era que o mistério de Andy pudesse levar a tratamentos para doenças relacionadas à idade, ou quem sabe, até mesmo prolongar a vida humana de forma saudável. As pesquisas revelaram que Andy tinha uma mutação genética extremamente rara. Basicamente, seu corpo não conseguia reparar ou substituir as células danificadas da mesma forma que uma pessoa normal. Paradoxalmente, essa falha no processo de renovação celular foi o que o impediu de envelhecer. Era como se seu corpo estivesse em um estado de pausa permanente. Essa descoberta abriu um campo inteiramente novo na pesquisa sobre o envelhecimento. Os cientistas perceberam que envelhecer não é apenas uma questão de tempo, mas um processo biológico complexo que, talvez, possa ser manipulado. O caso de Andy mostrou que o envelhecimento não é inevitável da forma como pensamos. Andy faleceu em 2013, aos 84 anos de idade, embora sua aparência fosse a de uma criança de 4. Ele viveu uma vida que ninguém poderia imaginar, uma vida de desafios constantes, mas também de um propósito inesperado. Ele se tornou involuntariamente uma chave para um dos maiores mistérios da humanidade. A história dele nos faz refletir. O que é envelhecer? É apenas a mudança na nossa aparência ou algo mais profundo? Andy envelheceu por dentro. Ele acumulou sabedoria, viveu perdas, sentiu alegrias. Sua mente e seu espírito seguiram o fluxo do tempo, mesmo que seu corpo não o fizesse. A vida de Andy não foi uma fantasia sobre a juventude eterna. Foi a história real de um homem que enfrentou uma condição única com coragem e dignidade.
Ele nos deixou um legado que vai muito além de sua aparência. A esperança de que um dia possamos entender, e talvez até controlar, o processo de envelhecimento, permitindo que mais pessoas vivam vidas mais longas e saudáveis. A ciência continua a estudar o seu caso, e a cada dia nos aproximamos mais de desvendar os segredos que seu corpo guardava. Ele foi um mistério sem explicação em vida, mas pode ser a resposta para muitas perguntas no futuro. Obrigado por assistirem e por me acompanharem nesta jornada incrível. A história de Andy nos mostra que a realidade pode ser muito mais estranha e fascinante que a ficção. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias que desafiam a nossa compreensão do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!